Você já se viu diante de uma grande oportunidade, mas algo te segurou? Um pensamento, uma dúvida, um medo de fracassar? Esse é o momento em que muitos de nós enfrentamos o maior desafio, o medo do fracasso. Ele é paralisante e, muitas vezes, nos impede de agir e de aproveitar as chances que aparecem em nossas vidas. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão importante, talvez uma promoção no trabalho, uma mudança de carreira ou até mesmo um grande passo em um relacionamento pessoal. Tudo parece perfeito, mas algo te impede de seguir em frente. Você começa a pensar nas possibilidades de falhar, no que as outras pessoas poderiam pensar de você, ou, pior ainda, no que você pode perder se não der certo. Mas aqui está a verdade: o medo de fracassar não é o seu inimigo, é apenas um sinal. Ele aparece para alertá-lo de que você está prestes a sair da sua zona de conforto, e é justamente fora dessa zona que o crescimento acontece. No entanto, muitas pessoas, ao se depararem com esse medo, decidem recuar e deixam essas oportunidades escaparem. E é aí que mora o grande problema. Quando você deixa o medo controlar suas decisões, você perde a chance de crescer. O que você não percebe é que cada oportunidade perdida, por medo de falhar, é uma chance de aprender que fica para trás. Por isso, é hora de reverter esse jogo. Agora, quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes você já deixou uma oportunidade passar, apenas porque o medo de fracassar te paralisou? E mais importante, quantas vezes você vai permitir que isso aconteça novamente? O medo de fracassar é um dos maiores obstáculos que encontramos ao longo de nossas vidas. Ele se manifesta de diversas formas: a procrastinação, a insegurança, o perfeccionismo, a dúvida constante. Mas o que muita gente não percebe é que o medo de falhar vai muito além de uma simples sensação desconfortável. Ele nos paralisa e impede que façamos o que é necessário para alcançar o sucesso. Você já se pegou adiando um projeto importante, com a desculpa de que ainda não estava pronto? Ou talvez você tenha se sentido sobrecarregado com a ideia de que, se falhasse, isso significaria o fim das suas chances. O medo de fracassar cria um ciclo vicioso de procrastinação, onde você evita a ação, esperando o momento perfeito ou a confiança total que nunca chega. Esse medo, muitas vezes, se disfarça de autocrítica ou precisão, quando na realidade ele está apenas camuflando a falta de confiança em si mesmo. O mais perigoso disso é que ele impede o crescimento. Cada vez que você deixa o medo paralisar suas decisões, você está adiando seu potencial e perdendo uma oportunidade de aprender e evoluir. Mas por que o medo tem tanto poder sobre nós? A resposta está nas nossas crenças internas. Desde a infância, fomos condicionados a acreditar que o erro é algo negativo, algo que deve ser evitado a todo custo. Errar é feio, fracassar significa que você não é bom o suficiente. Essas crenças são formadas a partir das expectativas externas e internas, e elas nos limitam de uma forma profunda. Agora, imagine o impacto disso na sua vida. Em vez de agir com coragem e confiança, você começa a se esconder atrás de desculpas e justificativas. Você evita fazer o que sabe que deve ser feito, porque o medo de falhar é maior do que a vontade de tentar. E, assim, as oportunidades vão se afastando, e o medo vai tomando cada vez mais o controle da sua vida. A verdade é que o medo de fracassar não é algo que desaparece por si só. Ele vai estar sempre presente, mas o que realmente importa é como você reage a ele. Você vai deixá-lo controlar suas ações, ou vai usar esse medo para impulsioná-lo em direção ao seu crescimento? Porque o maior fracasso, na verdade, é não tentar. O maior erro é não agir, não aprender, não crescer. Por isso, é fundamental entender que o medo é natural. Todos nós temos medo de falhar, mas isso não deve nos impedir de agir. É preciso entender que o fracasso é apenas um passo no caminho do sucesso. Não é o fim, é apenas uma parte do processo. Mas para alcançar isso, você precisa tomar a decisão de enfrentar esse medo de frente. Agora, pense sobre isso. Quais oportunidades você tem perdido por medo de fracassar? E o que está ao seu alcance para começar a agir, mesmo com medo? O que você pode fazer agora para começar a mudar essa mentalidade? Agora que você entendeu o impacto negativo do medo de fracassar em sua vida, é hora de mudar a forma como você lida com ele. A boa notícia é que é possível transformar esse medo em uma ferramenta poderosa para o seu crescimento. A chave está em mudar sua mentalidade. Primeiro, entenda que o medo de fracassar não é um monstro invencível. Ele é simplesmente um reflexo da sua zona de conforto. Quando você está prestes a fazer algo novo ou importante, seu cérebro entra em modo de defesa,
tentando protegê-lo da possibilidade de erro. No entanto, essa proteção também impede o seu crescimento. A solução começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de ver o fracasso como algo a ser evitado a todo custo, aprenda a vê-lo como uma oportunidade de aprendizado. O fracasso não é um reflexo da sua capacidade, mas um indicativo de que você está tentando algo novo, algo que pode impulsioná-lo para frente. Tony Robbins, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal, sempre diz que as melhores lições vêm dos fracassos. Quando você encara o fracasso dessa forma, ele deixa de ser um obstáculo e se torna uma das chaves mais importantes para o seu sucesso. Toda vez que você falha, você está mais próximo de alcançar seus objetivos, porque aprendeu algo valioso ao longo do caminho. Mas como transformar o medo em motivação? A resposta está na ação. A única maneira de realmente vencer o medo de fracassar é agindo, mesmo que seja com medo. A ação imediata é um dos maiores antídotos para a paralisia do medo. Quando você toma a decisão de agir, mesmo diante da dúvida, você cria um movimento que começa a dissipar o medo. Uma técnica simples para começar a lidar com esse medo é a visualização. Antes de qualquer ação importante, visualize o cenário ideal, mas também visualize o que poderia acontecer se você falhasse. Ao fazer isso, você se prepara mentalmente para as duas possibilidades, tornando-se mais resiliente ao que quer que aconteça. Isso ajuda a reduzir a intensidade do medo, porque você entende que não importa o que aconteça, você pode aprender e seguir em frente. Além disso, é importante reprogramar sua mentalidade. Ao invés de pensar "e se eu falhar?", comece a se perguntar: o que posso aprender com essa experiência? Substituir a dúvida pela curiosidade transforma cada desafio em uma oportunidade. Para implementar essa mudança, comece pequeno. Não precisa enfrentar seu maior medo de uma vez. Dê pequenos passos e celebre cada avanço. A confiança vem com a prática, e o melhor caminho para fortalecer sua confiança é colocar-se em situações onde você possa testar e desenvolver suas habilidades. É também fundamental entender que o fracasso não define quem você é. Ele é uma parte do processo, não o fim dele. Cada erro cometido é uma oportunidade de aprimoramento, uma chance de ajustar seu curso. Esse é o pensamento que você deve adotar para superar o medo e continuar avançando, mesmo diante das dificuldades. Ao mudar sua mentalidade sobre o fracasso e tomar medidas para agir, mesmo com medo, você começa a criar uma confiança inabalável. A cada tentativa, o medo diminui, e a coragem cresce. O sucesso não é uma linha reta, mas um caminho cheio de altos e baixos, e cada passo é uma parte essencial da sua jornada. Então, a partir de agora, sempre que o medo de fracassar surgir, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Qual é o próximo passo que posso dar agora, mesmo com medo? Ao adotar essa mentalidade, você se tornará imune ao medo do fracasso e, mais importante, se tornará imbatível em sua jornada para o sucesso. Uma das melhores maneiras de compreender o impacto positivo de superar o medo de fracassar é olhando para os exemplos de pessoas que enfrentaram esse desafio de frente e, ao invés de desistir, usaram o medo como um trampolim para o sucesso. Vamos começar com a história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada que iluminou o mundo. Em suas próprias palavras, ele não via isso como fracasso, mas como 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. Edison encarou cada falha como uma lição que o aproximava da solução certa. Sua persistência em meio aos fracassos repetidos foi o que o levou a revolucionar a tecnologia elétrica e, no processo, mudar o mundo para sempre. O medo de falhar não o paralisou, ele o usou para reforçar seu compromisso com o sucesso. Outra figura inspiradora é J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de alcançar o sucesso mundial, Rowling enfrentou dezenas de rejeições por parte de editoras. De fato, ela recebeu 12 recusas antes de sua obra ser finalmente aceita. Durante aquele período, Rowling estava passando por dificuldades financeiras e emocionais, e muitos poderiam ter dito que ela deveria desistir. Mas ela não deixou o medo do fracasso ou das rejeições controlar sua jornada. Em vez disso, ela usou essas dificuldades como combustível para sua determinação. Ela persistiu, e o resto é história. A série Harry Potter se tornou um dos maiores fenômenos literários do século XXI. Essas histórias de pessoas que enfrentaram suas inseguranças e medos de fracassar são apenas 2 exemplos do que pode acontecer quando você se recusa a ser paralisado pelo medo. O que essas figuras têm em comum não é apenas o sucesso, mas a mentalidade de resiliência que os manteve firmes em sua jornada.
Eles não viam o fracasso como um ponto final, mas como uma parte do processo de aprendizagem. Para eles, cada erro era uma lição valiosa, e cada tentativa falhada era um passo mais próximo do sucesso. Esses exemplos são poderosos porque mostram que, mesmo diante do medo do fracasso, a chave é persistir. O medo é natural, mas ele não precisa ser o fator decisivo em sua vida. Você não precisa esperar que o medo desapareça para começar a agir. Pelo contrário, você deve agir com o medo, permitindo que ele seja um motivador, não um bloqueio. Por fim, pense também em figuras menos conhecidas, como aquelas que enfrentam desafios pessoais e profissionais todos os dias. Muitas pessoas comuns têm histórias extraordinárias de superação do medo e do fracasso. Elas podem ser seus colegas, amigos, ou até mesmo você mesmo. Todos nós passamos por momentos em que o medo ameaça nos paralisar, mas, com coragem e ação, podemos virar o jogo. O ponto é, você não está sozinho nesse caminho. O medo de fracassar é uma experiência universal, mas ele não define quem você é. O que define quem você é a forma como você reage a esse medo. Você pode usar o medo para impulsioná-lo, ou pode deixar ele dominá-lo. A escolha é sua. Então, agora que você já viu como outras pessoas superaram o medo de fracassar e transformaram isso em sucesso, pergunte-se: como eu posso usar o medo a meu favor? O que posso aprender com as dificuldades e erros que já enfrentei? Essas perguntas são fundamentais para sua jornada de transformação. Agora que você compreendeu o impacto que o medo de fracassar tem em sua vida e viu como pessoas extraordinárias superaram esse medo, é hora de agir. É no momento da ação que as mudanças reais acontecem. Sem ação, o medo de fracassar permanecerá como um obstáculo intransponível. Então, como começar a implementar as mudanças necessárias para superar o medo e avançar em direção ao crescimento? A primeira coisa que você precisa entender é que a ação não precisa ser grande ou perfeita. Muitas vezes, o medo surge quando você tenta dar um passo gigantesco ou busca um resultado perfeito. Mas a verdade é que qualquer ação já é uma vitória sobre o medo. Comece pequeno, mas comece agora. Um dos primeiros passos para começar a enfrentar o medo de fracassar é agir imediatamente, mesmo quando você não se sente 100% preparado. O segredo aqui é não esperar pela confiança total, pois ela não virá de forma automática. Confiança é construída através da experiência e da ação. Quando você age, mesmo com medo, você está criando a confiança necessária para enfrentar desafios maiores no futuro. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, o que você pode fazer hoje para começar a enfrentar esse medo? Talvez seja participar de uma reunião de trabalho, ou até mesmo gravar um vídeo curto para treinar sua fala. O importante é agir, não importa o quão pequeno seja o passo. Cada ação, por menor que seja, começa a quebrar o ciclo de procrastinação alimentado pelo medo. Outra ferramenta poderosa é a visualização. Antes de agir em qualquer situação que te causa medo, reserve um momento para visualizar a cena. Imagine-se realizando a tarefa com sucesso, e depois visualize também o que poderia acontecer se você falhasse. Ao fazer isso, você se prepara emocionalmente para as duas possibilidades e se torna mais resiliente ao que quer que aconteça. Visualizar o pior cenário e perceber que ainda assim você pode lidar com ele diminui o impacto do medo, e você se sente mais capacitado para agir. Além disso, é importante reprogramar sua mentalidade. Se você está sempre pensando em como pode falhar, mude o foco para o que pode aprender com cada situação. Em vez de pensar, e se eu falhar? Pergunte-se, o que posso aprender com essa experiência? Essa mudança de mentalidade transforma o medo em uma oportunidade de crescimento, e a cada nova tentativa, o medo diminui. Para implementar isso de forma eficaz, crie um plano de ação simples. Se você tem medo de fazer algo específico, escreva um plano com ações pequenas e fáceis de seguir. Estabeleça um cronograma e defina metas diárias. Ao atingir essas metas, mesmo que pequenas, você estará reforçando sua confiança e vencendo o medo de fracassar. Por exemplo, se você está adiando uma grande decisão de carreira por medo de fracassar, crie um plano de ação para abordar essa decisão em etapas. Primeiramente, pesquise as opções disponíveis. Em seguida, converse com alguém que já tenha passado por essa experiência. Por último, defina uma data para tomar a decisão final. Não se preocupe com a perfeição, apenas com o progresso. Ao agir, mesmo com o medo, você está criando uma base sólida de confiança. Quanto mais você agir, mais natural será enfrentar o medo. E com o tempo, você perceberá que o medo não é mais um obstáculo,
mas apenas um sinal de que você está em um caminho de crescimento. Lembre-se, não espere a motivação ou a confiança perfeitas. O segredo está em agir agora, independentemente do medo. Ao fazer isso, você não só se torna mais confiante, como também começa a eliminar o poder que o medo tem sobre sua vida. O medo não desaparece, mas com a ação constante, ele se torna uma força aliada na sua jornada de crescimento. Portanto, agora que você entende a importância de agir, faça um compromisso com você mesmo. O que você vai fazer hoje, mesmo com medo, para começar a enfrentar esse desafio? Comece com um passo pequeno, mas importante. Essa é a chave para transformar seu medo em ação, e a ação é o que vai levá-lo ao sucesso. Agora que você compreendeu como o medo de fracassar pode ser superado e como a ação constante pode quebrar suas barreiras, chegou o momento de agir. Não basta apenas entender as ideias e refletir sobre elas, é essencial colocar em prática o que você aprendeu. Pergunte-se: o que você vai fazer com o medo de fracassar agora? O que você vai começar a implementar em sua vida hoje para superar esse obstáculo? O medo de falhar só tem poder sobre você se você deixar. Quando você decide agir, mesmo com o medo, você já está no caminho certo para a transformação. Aqui está o desafio. Faça uma escolha agora. Identifique uma situação em que o medo de fracassar tem te paralisado e tome uma ação, por menor que seja. Talvez seja enviar aquele e-mail importante, dar o primeiro passo para iniciar um novo projeto ou até mesmo se inscrever em um curso que sempre quis fazer, mas que adiou por insegurança. O importante é começar. Você não precisa de uma motivação perfeita para agir. Lembre-se que a ação gera confiança, e a confiança gera mais ação. O ciclo continua e, com o tempo, o medo vai perder a força que tem sobre você. Eu te convido a compartilhar seus planos e intenções nos comentários abaixo. O que você vai começar a fazer, mesmo com medo? Ao declarar sua ação publicamente, você cria um compromisso consigo mesmo e começa a fortalecer sua determinação. Não deixe que o medo te paralise mais uma vez. A hora de agir é agora, e você está pronto para dar o primeiro passo. Lembre-se, cada pequeno movimento é uma vitória. Comece hoje e veja sua confiança crescer a cada dia. Agora que você já sabe como enfrentar o medo de fracassar e como transformar esse medo em uma poderosa ferramenta de crescimento, é hora de reforçar algo fundamental: você é capaz. O medo não é um monstro invencível, e você tem tudo o que precisa dentro de si para superá-lo. O único passo que falta é agir. Lembre-se sempre que o maior fracasso é não tentar. Não permita que o medo controle sua vida e te impeça de alcançar seu potencial máximo. Quando você escolhe enfrentar o medo, está dando o primeiro passo para se tornar uma versão mais confiante e capaz de si mesmo. E acredite, essa jornada não é fácil, mas é profundamente transformadora. Como disse Tony Robbins, as melhores lições vêm dos fracassos. Cada vez que você falha, você está mais perto de se tornar a pessoa que deseja ser. O fracasso não é o fim, ele é apenas o começo de uma nova oportunidade de aprender e crescer. Agora, imagine onde você pode estar daqui a um ano se começar a agir hoje. Imagine o crescimento, as conquistas e as mudanças que você experimentará quando tomar o controle do medo e usá-lo como uma força para impulsioná-lo para frente. Não há limites para o que você pode alcançar quando começa a agir com coragem. Portanto, não espere mais. A hora de transformar sua vida é agora. O medo vai estar sempre presente, mas não deixe que ele te impeça. Faça o primeiro passo e continue avançando. O seu futuro é criado pelas ações que você toma hoje. Agora, a escolha é sua. Vai continuar esperando, ou vai agir e transformar o medo em combustível para sua jornada? Você está pronto para dar o próximo passo? Eu sei que sim.